vemos que a transmissão de algo genuíno é um verdadeiro problema. Para a pessoa alcançar algo genuíno, algo verdadeiro, a mim está parecendo que é preciso se livrar do conhecimento humano, de tudo aquilo que pode ser oferecido pela humanidade. Na República, Sócrates está sugerindo, através do mito da caverna, que aquele sujeito, após ter alcançado a compreensão, ele fica com uma responsabilidade de instruir os outros indivíduos. Mas a pergunta que nasce daí é a seguinte: como transmitir algo genuíno, real, sem que isso se torne um problema, sem que se torne uma religião, uma filosofia, uma política, uma ideologia, ou seja, um problema? Há mestres que tentam evitar o problema. Há mestres zens que, ao ser perguntado sobre como se livrar do ato de comer e dormir, simplesmente respondem: coma e durma. Isso é um modo de escapar do problema, da transmissão de algo genuíno. Quando é perguntado a Bruce Lee o que fazer para chutar rápido, Bruce Lee diz: chute rápido. Isso é um modo de escapar do problema, do ensinamento, da transmissão. Porque nada substitui a ação. Mas imaginemos o seguinte: X atinge um certo nível de consciência. Ele consegue atingir um certo nível de compreensão. Chega àquilo que as pessoas chamam de iluminação. Mas quando o X chega a esse ponto, ele consegue um problema de comunicação. Por quê? Quando o Y pergunta para X: como posso compreender isso? X não tem como transmitir em palavras. Não tem como repetir aquilo que está acontecendo agora. Y precisa saltar na própria realidade para poder compreender o que X está dizendo. Porque tudo que X falar a respeito da sua própria experiência se transformará em regra, em método, em lei, com suas próprias proibições. Então X tem um dilema. X está dizendo: eu simplesmente acordo em meditação. É isso que X está dizendo. Mas Y pergunta: como eu posso chegar a isso? X leu muitos livros a respeito de meditação. Y, aliás. A Y leu muitos livros a respeito de meditação. Sabe tudo o que Buda disse a esse respeito, os métodos, os mestres Zen. Tudo foi transmitido a Y. Y sabe coisas, como sentar, como os shivaístas se comportam, os hinduístas, os muçulmanos,
Ele tem todo um conhecimento vasto a respeito dessa área. E Y, com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, com tudo que foi lido, que foi visto, que foi suspeitado, ele se volta para X e diz: eu não entendo como simplesmente posso me levantar e estar em meditação. Estar na coisa, estar na consciência, estar na base, cair naquilo, experimentar o algo de Bruce Lee. É isso que Y está perguntando. Porque o Y recebeu a coisa como um processo, como uma técnica, como um conhecimento. Isso deu margem para ele imaginar o que seja a coisa. Deu muitos pensamentos a respeito da coisa. Deu o que pensar, o que imaginar, o que esperar da coisa. Mas X está falando de uma coisa sobre a qual você não pode ter esperança, sobre a qual você não pode fazer nada a respeito. X está dizendo: eu me acordo e estou na coisa. Eu não preciso sentar em meditação. Eu não preciso fazer um ritual. Eu não preciso acender um incenso. Eu não preciso de nada disso. Eu já estou na coisa. Bruce Lee está dizendo a mesma coisa. Eu não preciso de um processo, de uma técnica, de um estilo para me expressar em artes marciais. Eu simplesmente sou a coisa. Eu me tornei a coisa. Você está entendendo o que está sendo dito? Meus movimentos são aqueles de todos os dias. É isso que Bruce Lee está dizendo. Mas Y está dentro de um padrão. Ele está acostumado a se comportar de determinado jeito. Ele aprendeu a pensar como karateca. Ele aprendeu a pensar como budista, como shivaísta. Como X tira Y disso? Você consegue compreender? X dá pistas. Y vem e pergunta: como posso chutar rápido? X diz: chute rápido. Mas Y está preso num padrão. Ele aprendeu a se comportar como karateca. Antes de chutar, por mais rápido que chute, Y vai fazer a base, vai se lembrar do seu estilo, vai se comportar como um karateca, como um japonês, vai lembrar da escola tal. Isso tudo vai vir num ato só. Por mais rápido que Y chute, esse chute não é dele. É a expressão do estilo, é a rapidez do estilo, é a rapidez japonesa. E como X tira Y disso? Se Y está traduzindo tudo isso pelo que ele sabe, pelo Mahavira, pelo Patanjali, qual a saída disso? Como Y cai naquilo? X está dizendo: bom, eu já fiz tudo isso. Já fui do princípio ao fim de tudo isso. Já compreendi tudo que a humanidade produziu. Já vi o efeito disso tudo. Então eu posso dizer que o caminho está além disso tudo. Como Y entenderá isso? Se X diz que não é preciso nada, o nada de Y está comparado com a ausência de tudo. Como
X transmite isso a Y? Você consegue compreender? Qual a dificuldade que Jesus teve? Qual a dificuldade do Krishnamurti, do Buda? Porque quando se diz você já é a coisa, não é preciso nenhum padrão, as pessoas simplesmente não conseguem compreender. Isso é entendido intelectualmente. É entendido de alguma forma. E isso não tem que ser entendido de forma alguma. Tem que ser penetrado. A única coisa que tem que ser compreendida é que toda compreensão não é compreensão nenhuma. Que todo ensinamento, toda explicação não é compreensão nenhuma. Que tudo isso vem do passado. Que tudo isso é conhecimento adquirido. E que nenhum conhecimento adquirido pode abrir as portas para o agora. Por isso, Y não consegue compreender. Quando o X diz que quando ele acorda, ele já está em meditação. Ele já está na coisa. Que ele já é a coisa. Seus atos de todos os dias é a coisa. Então ele não precisa sentar em flor de lótus. Ele não precisa acender um incenso. Porque isso pode fazer parte da coisa. Mas não a totalidade da coisa. Como o X está na totalidade da coisa, está em flor de lótus ou não está, não faz diferença nenhuma para X. Mas como X transmitirá isso a Y? Que compreende a coisa como uma interrupção da sua vida cotidiana, da sua vida diária, da sua vida individual, pessoal. Como X vai transmitir isso para Y? Com todo esse entendimento. Para Y, que tem um horário marcado para se encontrar com isso, tem uma roupa própria para buscar isso, tem uma religião para buscar isso, que considera isso como separado da sua vida diária, do seu trabalho, da sua vida de cidadão, do seu casamento, da sua relação com seu filho, a sua esposa, com os vizinhos. Como o X transmitirá isso a Y, que considera o mundo como uma completa divisão? Como o X, que tem uma mente plena, que experimentou a totalidade, vai explicar para a Y que tudo isso é divisão na mente, que a união das diferenças é união, é a divisão da própria mente? Como o X vai fazer isso? Como o X vai explicar para a Y que não existe união de fragmentos, que o todo não é a expressão de fragmentos, mas sim a ausência do fragmento? Você consegue compreender o dilema de X em relação a Y? Deu para compreender?